vida é tripala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Ai, 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 É só assim, tá? Você tirou a oradora. ai, 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 ai. Bom dia a todos. Que a paz do Cristo envolva os nossos corações, que a gente aproveite bastante a oportunidade dessa reunião, que é chamada também de assistência espiritual, porque todos nós somos assistidos, amparados aqui, e que essas vibrações amorosas possam envolver todos nós, para que o dia seja muito especial para cada um de nós. Nós vamos começar, pedindo para que as pessoas possam ou desligar os celulares ou colocar no sistema vibrar, para não atrapalhar aqui o bom andamento da palestra. E vou pedir chamar o Júlio para ler a página preparatória. André, você recebeu a página preparatória? Júlio, aumenta aqui para você, tá? Então, você está no microfone, tá bom? Bom dia. Bom dia. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Lição 172. Lágrimas. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontou argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos que estivessem cansados e oprimidos, sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se padecem do desespero, são venenos mortais. Vamos orar, irmãos. Pai amado, a Ti, Senhor, elevamos agora os nossos corações e mentes para agradecermos por mais esse dia, para agradecermos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para conhecer um pouco mais do Seu Evangelho e da Sua doutrina de amor. Aos mentores espirituais desta casa, aos nossos guias e mentores familiares, agradecemos também por toda a dedicação. Mestre amado, rogamos que nos abençoe nesse dia e que, por as boas vibrações de todos presentes, encarnados e desencarnados, possam refletir no nosso irmão que fará o estudo de hoje.
Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja. Gente, eu estou muito feliz hoje, né? Porque vamos receber aqui, quanto tempo, né, André? Muito tempo. Nós vamos receber hoje o nosso querido André Cantarelli, que é da Casa Espírita Nair Cruz, que fica lá em Manilha, naquele trevo lá, né? E eu sou muito feliz, porque há muito tempo ele não vinha aqui por causa da pandemia, né? Então, vamos receber ele com muito carinho e muitas vibrações de amor para você, tá, meu querido? Seja bem-vindo aqui. Eu te espero um pouquinho, ou prefiro o outrozinho. Não, pode ser isso aqui. Pode ser? Vou botar para você, tá? Vou me organizar aqui. Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz de Jesus, nosso Mestre querido, possa nos envolver a todos sejamos envolvidos na paz daquele que nos criou, que nos deu a vida e na luz de seu Filho, Jesus Cristo. Como a nossa irmã disse, eu sou da Casa Espírita Nair Cruz, bem aqui pertinho, no trevo de Manilha. Como eu costumo dizer, é onde começa ou termina a sua agonia, dependendo do lado do engarrafamento que você esteja. Ou ele começa em Manilha ou ele termina em Manilha. Estamos bem ali no trevo de Manilha. A nossa casa fica atrás da Igreja Congregacional de Manilha. Somos paredes vizinhas, né? Paredes coladas ali com o nosso querido pastor Valmir. E aqueles que quiserem nos visitar, as nossas atividades presenciais acontecem aos sábados, às 17 horas. Fica bem no trevo mesmo. A gente até tem vontade de colocar um blimp, né, mostrando ali onde é que é a casa, que você passou no trevo. Opa, estou aqui perto do Nair Cruz, né? Fica na UPA, né? Fica na Rua da UPA, em frente à rua, aquela estrada que vai para Magé. Você tem a UPA, é só descer em frente, ao lado esquerdo, café e água gelada por nossa conta, viu? Pode chegar. Então é uma alegria muito grande, como disse a nossa irmã, voltar a esta casa. É uma casa que tem muita alegria, muito contentamento. Já nos conhecemos tem um tempinho, né? Já tem uns 2, 3 anos mais ou menos, né, amiga? Mais ou menos 2, 3 anos. E São Gonçalo é uma cidade muito querida. Eu tive a oportunidade já de residir aqui já há algum tempinho também, né? Aqui eu aprendi a ler e escrever, então é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande também. A gente está sempre próximo. E o movimento espírita, ele vai nos unindo, porque na verdade somos células que vão trabalhando cada um dentro da sua área e compondo todo este corpo que é o movimento espírita. Então a gente nunca está sozinho nesta caminhada, né? Às vezes a gente passa por algumas dificuldades, passa por algumas agonias, e a gente vai conversando um com o outro, às vezes ali desabafa, né? Conversa e tal, revigora e segue. Como a própria página estava dizendo, que às vezes as nossas lágrimas são lágrimas de esperança. A gente passa pela dificuldade, a gente passa pelo desafio, mas tem a certeza do apoio, do amparo da espiritualidade amiga. Então que Jesus possa nos abençoar nesta manhã, e já de antemão eu agradeço por esta oportunidade de retornar aqui ao Ana Viana. Para esta manhã eu selecionei um tema que fala sobre a caridade e o amor ao próximo. Quando nós adentramos a doutrina espírita, e logo de início as pessoas vão dizer para nós: olha, a doutrina espírita é uma doutrina cristã. E todas as vezes que nós falamos sobre isso, sobre cristianismo, sobre doutrina, sobre religião, nós nos reportamos àquela passagem na qual Kardec, que este mês inclusive completaria, né, ou celebramos o seu nascimento, ele tem um cuidado muito grande em trazer-nos uma reflexão a respeito da salvação. E é Paulo quem vai, através de uma mensagem, nos falar da importância de entendermos a caridade como um processo de salvação. E ele vai, então, propor um tema, ou um lema, melhor dizendo, que é comum à nossa doutrina, que é: fora da caridade não há salvação.
E quando nós ouvimos esta frase, a palavra que talvez as duas que mais saltam é caridade e salvação. No entanto, a gente precisa entender de que salvação nós estamos falando. Não aquela salvação, digamos, milagrosa, que possa acontecer nas nossas vidas, que da noite para o dia a gente possa se transformar em espíritos luminares. Não que a gente não já seja, ou que não tenha uma luz dentro de nós. O que a gente às vezes esquece é de colocar essa luz sobre as nossas cabeças. Às vezes a nossa luz a gente coloca debaixo da mesa. E o próprio Cristo havia nos dito que toda a luz, deveria ser colocada sobre as nossas cabeças, para que pudesse iluminar o ambiente onde estiver. Então, às vezes, nós ficamos na esperança de que, de uma forma mágica, nós possamos nos transformar em espíritos ainda, num projeto ainda de plano de provas e expiações, para espíritos regenerados. Isso vai demorar um pouco. Não quer dizer com isso que não estejamos no processo de transição. O que nós não podemos é ficar reagendando este projeto como se dependesse da espiritualidade amiga, esta transformação que compete a cada um de nós. Na questão 1019 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona as entidades superiores, é a última questão inclusive, meus caros? E aí é uma observação interessante. A primeira pergunta é o quê? Que é Deus, não é assim? E aí, da inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E a última pergunta é exatamente saber se o reino de Deus poderá ser implantado na Terra. Olha que coisa interessante, Ele começa perguntando o que é Deus e pergunta, concluindo o livro, se é possível a implantação do reino de Deus aqui na Terra. E os Espíritos dizem que sim, mas que vai depender dos Espíritos que aqui estiverem. Então não depende de Deus, não depende de Jesus, não depende de bons espíritos, não depende senão de nós mesmos, que temos que fazer este movimento de salvação. E o movimento de salvação é muito semelhante ao que quando acontece, não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de andar de avião, ou já pelo menos já devem ter visto, aquelas instruções básicas que dão ali, toda vez que você vai viajar você tem que assistir novamente, E uma delas fala sobre a questão das máscaras de oxigênio, que todo mundo reza, ora, implora, faz promessa para nunca usar em voo, assim? Porque se aquela máscara aparecer na sua frente é porque houve despressurização da cabine, e com certeza não será das melhores sensações que você vai ter durante o voo, até porque estando a 10 mil pés de altitude, qualquer coisa que aconteça diferente não é muito agradável, não é mesmo, minha gente? Mas tudo bem. E a gente vê São Gonçalo deste tamaniquinho, Então quando você sobrevoa e vê São Gonçalo deste tamaniquinho é que você está realmente muito longe. E aí, o que eles falam? A primeira coisa, se acontecer a despressurização é quando falta o oxigênio dentro do avião e as máscaras vão cair, A primeira recomendação que eu falo é o seguinte: coloque em você primeiro, para depois colocar no outro. Ou seja, você, para ajudar o outro, você precisa estar oxigenado. Então não adianta você querer salvar a criança, salvar o idoso, aquele que está do seu lado, se você não tem o oxigênio suficiente. Então a salvação, gente, é mais ou menos nesse sentido. Ou você se prepara para enfrentar essas dificuldades, se oxigena, e aqui nós estamos falando de um oxigênio espiritual, é aquele que a casa espírita traz para nós, que a tarefa no bem traz para nós, porque como o nosso lema está dizendo, fora da caridade não há salvação. Mas para eu me salvar, eu preciso me dedicar à obra, como nos disse já o apóstolo, que a fé sem obras, ela é morta. É Tiago nos falando, nos chamando a atenção, de que não adianta simplesmente, como o próprio Jesus disse, dizer Senhor, Senhor, para tentar entrar no reino dos céus. Porque lá na última pergunta, Kardec, em questionando sobre isso, eles vão nos dizer, olha, vai depender dos espíritos que aqui estiverem. Então, conforme nós vamos mudando a perspectiva e os sentimentos, as vibrações, as ações no bem, na caridade, na fraternidade vão se expandindo, naturalmente vamos mudando a psicosfera deste planeta e vamos nos libertando das nossas dificuldades. Assim, oxigenamos a nossa alma para poder oxigenar aqueles outros corações que estão aflitos. É como o caso também
Se uma pessoa não sabe salvar a outra que esteja se afogando, melhor não entrar, porque senão serão dois afogados, não é assim? Embora em algumas situações a gente até, por um ímpeto, né, de salvar a outra pessoa, a gente faz e depois não vai saber como é que fez, não é assim? Às vezes acontece, mas de forma pensada, a gente convém, se você não tem condições, vai procurar uma corda, vai gritar outra pessoa que ajuda. É sempre assim, se eu não tenho condições de resolver, vamos buscar aquele que possa resolver. Nos aspectos da espiritualidade, nós temos a Jesus e todas as mensagens que os Espíritos nos trazem. A própria doutrina espírita, ao propor o fora da caridade não há salvação, nos dá um lema e nos dá também um passo que devemos seguir. Então não teremos dificuldades em enfrentar, ou teoricamente não poderíamos ter dificuldades em enfrentar tais essas montanhas que às vezes se fazem na nossa frente, dado ao conjunto de esclarecimento que nós temos. Mas às vezes nós ficamos retidos no chão das nossas imperfeições, muito por conta do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa ganância, da nossa vaidade, de todos aqueles sentimentos que às vezes até nós espíritas batemos no peito e dizemos, né? Eu sou espírita, eu acredito na reencarnação. E o que você tem feito pela sua próxima reencarnação, né? Você está se melhorando, está achando que vai poder continuar vivendo num mundo mais organizado, ou você está exatamente sendo aquele que está colaborando para o desequilíbrio deste planeta? E como a página estava falando sobre a questão da lágrima, nós vivemos aquela expressão que nós vimos muito na Bíblia, que é o famoso vale de lágrimas. O mundo está conturbado, né, meus irmãos? A gente não tem dúvidas a respeito disso. A questão é que nós, na verdade, ao estudarmos um pouco mais a história da humanidade, dificilmente nós vamos achar um espaço em que não tivesse conturbação. Essa é que é a verdade. O fato é que hoje nós temos um instrumentozinho que está na nossa bolsa, está no nosso bolso, que nos conecta muito rapidamente com tudo aquilo que está acontecendo no mundo. Talvez por isso a nossa sensação de que o tempo está passando muito rápido, porque nós temos um excesso de informação, e excesso de informação gera ansiedade, e nós estamos vivendo numa sociedade ansiosa e depressiva. Por quê? Primeiro, que os modelos que estão sendo apresentados para nós não são verdadeiros, que as pessoas nas redes sociais se escondem às vezes através de imagens para dizer que estão bem, e na verdade às vezes estão afundadas ali no mar de lágrimas, no mar de dificuldades. E aqueles que ainda não se prepararam muito para esses enfrentamentos acham que a vida é aquele plano colorido, né? Que a vida é tudo colorido, tudo muito maravilhoso, tudo muito bonito, todo mundo muito simpático, né? Assim, todo mundo alegre, tudo muito bonito, porque aquilo que está nas redes não é de fato a verdade daquilo que as pessoas estão vivendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente os mais jovens, porque os protótipos de beleza, de riqueza, de ostentação estão sendo colocados e bombardeados o tempo inteiro. Então a gente tem visto aí um crescente número, inclusive, de jovens e adolescentes optando pelo suicídio, porque eles não estão enquadrados nos padrões que a sociedade está estabelecendo. E aí a gente pergunta amanhã qual é o papel dessas pessoas em implantar modelos que na verdade são modelos falhos, porque a beleza, a riqueza, a ostentação, tudo isso é passageiro. Enquanto a gente não entender que somos cidadãos, sim, infinitos, mas que não pertencemos a esta realidade material, nós nascemos na realidade espiritual, e para a realidade espiritual é que nós retornaremos. Então a salvação de que fala fora da caridade não há salvação, é a salvação de nós, cada um de nós, dentro deste contexto social que nós estamos vivendo. E não podemos ficar com aquele orgulho de castas, que às vezes, que é o que nós estamos vendo aí, os desastres, né, que tem acontecido, todos os conflitos que tem, esses conflitos bélicos, inclusive esse que nós estamos vivendo agora, na verdade por orgulhos de casta, por orgulho de religião, porque a minha religião é melhor do que a outra, melhor. E assim, nós não vamos converter todo mundo numa religião, gente. Isso aí assim, nem matematicamente será possível fazer isso, porque cada um tem a sua individualidade. E o que a gente sabe é que não é a religião que vai salvar ninguém, é aquilo que nós estamos fazendo da nossa religião. Porque, aliás,
dependendo do que você fizer da religião que você está praticando, você vai se condenar mais. Então, quando nós vemos doutrinas cristãs ou ditas cristãs que estão pregando o ódio, o preconceito, a intolerância religiosa, está se alimentando na velha histórica perseguição que as religiões sempre praticaram uma contra as outras. Será que não é a hora de pensarmos e focarmos na paz, na fraternidade, no respeito às diferenças, aos cultos, qualquer que seja, aonde quer que esteja? Porque aí, por conta dessa guerra, começa-se umas manifestações de preconceito contra este lado, contra aquele lado, por causa do muçulmano, por causa do judeu, por causa do cristão, e aí você não chega a lugar nenhum, a não ser aquelas imagens terríveis que nós temos visto de crianças, idosos, pessoas passando fome, dificuldade, crianças, prédios, hospitais sendo bombardeados. Quer dizer, perdeu-se, né, o senso, né, de qualquer tipo de sensibilidade que a pessoa tem contra o outro. E aí ficamos nós, não, porque tem que ser para esse lado, porque tem que ser daquele outro lado. Nós temos que ser do lado da paz, do diálogo, da tolerância, porque nenhuma guerra, minha gente, levou a nada neste mundo, nada, a não ser a destruição. E aquele que ganha acaba perdendo, não é assim? Porque o compromisso espiritual que esse irmão e aquela irmã, aquela nação assume contra aquela outra nação, a gente esqueceu disso. Quais são os karmas que nós estamos arrastando, né? E aí nós que estamos hoje na marca de mais de 8 bilhões de espíritos encarnados neste planeta, qual é a carga kármica que nós trazemos e por que estamos vivendo no mundo neste momento tão complicado, em que as portas estreitas estão aí? Como eu tenho dito, nós temos que passar assim de ladinho, né? De tão estreita que está a porta, e cada um de nós é chamado a dar testemunho. E qual é o testemunho que nós estamos dando? É um testemunho de paz, um testemunho de diálogo, porque às vezes a gente também fica assim muito preocupado com a guerra que está lá do outro lado, nossa, que coisa horrível, mas esquecemos da guerra que temos dentro de casa, não é assim? Henry Sobel tem uma frase, que é um rabino judeu aqui do Brasil, ele vivia em São Paulo, ele dizia o seguinte: se você quer tornar o mundo melhor, volte para casa e arrume o seu quarto. Começa arrumando o seu quarto, começa arrumando a sua casa, o seu quintal, a sua relação com a sua família, a sua relação dentro da sociedade, a sua relação dentro do espaço de trabalho, que aí sim o mundo vai ficar diferente. Porque não adianta eu levantar a bandeira da paz, mas dentro de casa eu ser um tirano. Então é nesses pequenos grupos, nessas pequenas humanidades que nós vivemos, é que temos que ter este pensamento de salvação, mas baseado aonde? Na fraternidade, na caridade, na paz. Senão não adianta nada virmos aqui, trabalharmos na ação do bem, fazermos ali a nossa campanha do quilo, fazermos a entrega das alimentações na rua. Precisamos fazer isso, precisamos, porque tem gente que está em mais agonia material do que nós. E aí, como o nosso querido Betinho falava, quem tem fome tem pressa. Então socorre a fome daquele irmão e tenta tirá-lo daquela situação. Mas não esqueça desse espírito que às vezes está em perturbação, que é você mesmo. E a casa espírita é o local onde todos nós vamos nos reunir. Lembra daquelas reflexões, né? Que é um hospital, é uma escola, é uma oficina de trabalho, é um lar, é um templo religioso. É o espaço de convivência que Deus nos concedeu, são as embaixadas, né, da espiritualidade aqui na Terra, como nos diz Joana, para que possamos, em conhecendo tudo isso, e o próprio Jesus nos disse que nós, conhecendo a verdade nos libertaria. E o que essa liberdade nos traz? Nos traz a consciência, o estado de consciência. Então a gente tem que, por exemplo, né, deter a propagação de alguns vídeos que já está rolando, inclusive nos meios espíritas, falando que esse povo tem que tomar cuidado com esse povo, tem que tomar cuidado com aquele povo, que esse povo vai dominar o mundo, e aquele povo vai dominar se a gente não fizer isso. Mas, meu Deus, qual é a nossa preocupação hoje, né? Então, se a gente está ainda com essa ideia de segregação racial, de segregação religiosa, nós estamos voltando a uma era aí muito antiga. E aí depois reclamamos que o mundo não adianta, o mundo não é possível, a regeneração está sendo reagendada, não é assim? É igual o final do mundo. Quantas vezes nós compramos
roupa nova para poder participar do final do mundo, e o final do mundo foi reagendado, não é assim? Então a gente até perdeu a roupa, porque passa o tempo, a gente, né, ganha um pouquinho mais de peso, a roupa já não serve mais. Então aqueles que já têm mais de 15 anos, vai se lembrar do ano 2000, né, que era um marco histórico no mundo, vai acabar no ano 2000. E na época, na década de 1990, vivia o quê? Uma corrida armamentista atômica, né? A União Soviética, os Estados Unidos contra as ogivas nucleares. E aí o Cid Moreira com aquela sua voz, né, maravilhosa, todo domingo no Fantástico, porque aumentou, não sei o que, aumentou. E aí nós vivíamos aquele assombro, gente, está chegando o ano 2000, não é assim? Aí de repente surge um tal de Gorbachev e fala assim, não, vamos renegociar esse negócio, porque a quantidade de ogivas nucleares que nós temos é suficiente para destruir o planeta 10 vezes. Então até aquele que lançaria a bomba morreria por ela. Então não adianta, né, ficarmos nesse conceito. E aí chegou o ano 2000 e o mundo não acabou, para decepção de muita gente, né? Assim, o pessoal esperava que o mundo acabasse, que assim aquele carnezinho que você tinha lá guardado da antiga Brastel, né? Brastel, hein? Olha como é que eu fui longe, minha gente. Os mais novos não sabem nem o que é isso, né? Quem é mais velho até riu que lembrou do carnezinho da Brastel, né? Aquele móvelzinho de fórmica da cozinha, né? Então, se acabasse o mundo no ano 2000, não precisava pagar a Brastel, não é mesmo? No entanto, o mundo não acabou, foi reagendado, né? Tivemos aí o grande finale que seria no 12 de 12 de 2012, mas ó, seguimos nós neste mundo, não é assim, meus irmãos? E aí muitos ainda vão dizer assim, a filosofia, né? A filosofia urbana, o mundo acaba quando a pessoa morre, e a gente sabe que nem assim o mundo acaba, não é mesmo? Então aquela história do só não vai quem já morreu, isso aí é uma história que a gente já sabe que na doutrina espírita não tem essa conversa. Então o que nós vamos fazer com essas informações? O que nós vamos fazer com essa transformação? O que nós vamos avaliar verdadeiramente como o amor ao próximo? E aí não é só a prática da caridade, mas é lembrar que a recomendação inicial é do próprio Cristo. Foi ele que disse, ao ser questionado, qual seria, né, o maior dentre todos os mandamentos. E ele vai dizer que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é muito fácil para nós, não é mesmo? Pelo menos decorar, minha gente, pelo menos decorar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não é fácil? Fácil, decorar. Mas viver requer um pouco mais, porque amar a Deus, e ele vai dizer ainda, né? Como é que você pode dizer que ama a Deus se não ama seu irmão? Né? Como é que você pode dizer que ama aquilo que não vê, se você não ama aquilo que vê? E há irmãos que realmente são desafios na nossa caminhada, não é assim, minha gente? Tem irmãos que não é fácil não, mas eles estão ajudando o nosso processo de evolução, a tolerância que precisamos ter. Aí vamos lembrar lá da água do Chico, né? A água da paciência, coloca na boca e não engole, assim, que boca fechada não entra mosquito, tá certo? E se você deixar, existe um espaço, né? Um espaço-tempo aqui entre o nosso cérebro e a nossa boca, que de vez em quando há uma interrupção, né? E a boca fala daquilo que você não deveria ter falado, não é mesmo? Mas isso só acontece na Suíça, né, gente? Aqui no Brasil isso não acontece não. Então às vezes sai mais rápido do que o pensamento, e ainda vai dizer assim, eu falo mesmo, não tem esse negócio comigo não. Olha, cuidado, que às vezes, né, a flecha lançada e a palavra falada não tem como voltar. E aí às vezes a gente só vai o quê? Se envolvendo, se comprometendo, piorando a nossa situação, a nossa relação. Mas a bendita da língua que nós temos, às vezes a danada, ela quer ir mais além daquilo que deveria ou poderia ir. Então a água da paciência, minha gente, enche a boca d'água. E os especialistas vão dizer que a gente precisa de 10 segundos para não falar besteira. Por isso que a água, a ideia de você ficar com a boca, faça um teste dia desses. O dia que vocês estiverem sob pressão, não fale, conta de 1 até 10, mas respira, senão pode ser que a cabeça estoure, né? Então é o suficiente para você não falar aquilo que ia falar. É o tempo que você precisa para refletir, é o tempo que aquelas verdades guardadas dentro de nós, daquilo que a gente já sabe, vem
e a gente pode até estar um pouco mais exasperado, mas já não vai falar uma bobagem, porque deu tempo de pensar. Quando dá tempo de pensar, a gente faz diferente. E aí não pode dizer assim, eu agi por instinto. Não, o instinto ele só existe em nós para a sobrevivência. Então, quando a gente às vezes solta uma palavra inadequada, é porque aquilo já estava lá dentro, guardadinho, não é assim? A história da vingança é um prato que se come frio, não é assim? A gente fica às vezes com aquele ódio, com aquela amarga, deixa ele comigo. Aí ainda tem que botar Deus, envolver Deus nessa situação, dizendo o quê? Deus está vendo, não é assim? Como se Deus fosse o grande vingador. E aí nós nos satisfazemos, né, desse desejo, não, Deus está vendo, não tem problema não. Deus, aí tem aquelas frases de efeito, aquele que cuida de mim não dorme, não é assim? O que é isso? É o desejo de vingança, porque a gente confunde justiça com vingança. Uma coisa é justiça, outra coisa é vingança. A vingança está baseada no ódio, está baseada no revidar, e nós, teoricamente, já deveríamos ter deixado esse sentimento um pouco para trás, mas como somos espíritos milenares, e os últimos milênios, né, não foram milênios assim baseados, foi o que eu disse no princípio, né, não foram milênios baseados em muita paz e muita tranquilidade, sempre tiveram conflitos. E a espiritualidade é tão maravilhosa que dando-nos, né, Deus nos dando a reencarnação, faz com que nasçamos de um lado e de outro da fronteira, até que os corações sejam apaziguados, minha gente, porque todo movimento radical, ele não é a representação do todo. Quando a gente vê um cristão evangélico, né, às vezes até uma liderança evangélica, falando uma bobagem, né, vamos usar a expressão bobagem, ele não representa a classe toda. Quando a gente vê às vezes um palestrante espírita também falando uma bobagem, às vezes ali manifestando um preconceito clássico, escondido às vezes ali numa brincadeira, que a gente já sabe que hoje são outros tempos, a gente não tem mais que ficar falando essa ou aquela expressão que a gente usava de uma forma até inocente, porque a gente não sabia o que aquilo representava. Mas hoje tem expressões que a gente não pode usar mais. Isso faz parte do processo de educação, não só espiritual, mas social, não é assim? E aí você vê lideranças, né? Às vezes também líderes católicos, quer dizer, qualquer religião sempre tem um ali que vai dar uma rata, né? Numa resposta, num posicionamento que não representa o seu coletivo. São pensamentos individuais. Agora, se esses pensamentos começam a manifestar ou provocar o ódio, a perseguição e a intolerância, então esse irmão, ele precisa rever a sua conduta, porque nenhuma religião pode pregar a discórdia, pode pregar a intolerância, a violência. Não é a religião. Então não adianta falar mal do muçulmano, falar mal do judeu, falar mal do cristão, não adianta, não é isso. Os grupos radicais, né, como o próprio nome está dizendo, eles são fundamentalistas, né, assim, tem uma doutrina que seja, e eles querem impor aquela doutrina por força. Agora, isso não é só agora. Olha as cruzadas, olha o que nós vivemos no passado. Então, se você acha que isso que nós estamos vendo hoje é coisa da modernidade, volta um pouquinho na história. Vai lá no Antigo Testamento para a gente ver a quantidade de povos que foram dizimados para que, em nome de Deus, né, a verdade se estabelecesse. Então, o nosso passado kármico de violência é muito grande. Nós precisamos agora entrar com uma dosagem de paz, de fraternidade, de bondade, e não existe outro caminho senão através da caridade e do amor ao próximo. E é aquilo que Jesus também já nos falou, né? Quando ele fala sobre amai os vossos inimigos, não é carregar o seu inimigo, estar abraçado, beijar, porque isso vai ser difícil para a gente ainda, mas é compreender que aquele que está num pensamento diferente do meu, não é meu inimigo, ele apenas tem o seu posicionamento. Não é assim? Então é o que nós temos visto, e aí no campo do esporte tem se lutado muito contra essas torcidas organizadas, é a questão da violência, porque o esporte é uma coisa que integra. Quando a gente vê, por exemplo, o que está acontecendo no Pan-Americano, quando acontecem as Olimpíadas, quando acontece a Copa, e que você vê nações às vezes inimigas, né, que fazem gestos de paz, exatamente para mostrar, olha gente, nós temos uma palavra comum que é o esporte,
Através do esporte a gente faz o quê? A gente educa as crianças, educa os jovens, faz com que pessoas deixem às vezes uma vida de marginalidade, passa a ter ali uma atividade física que envolve também questões mentais. Você se torna uma pessoa melhor quando você pensa em trabalho em equipe, em responsabilidade. E aí você vê às vezes, né, as nações que às vezes já brigaram historicamente estão ali dentro de um campo, né, celebrando uma união que através do esporte é possível. Então a gente tem que pensar esses modos comuns e cada um vivendo, né, dentro da sua crença, dentro da sua realidade. Não vai ser este caminho. Nós não temos que esperar que o mundo inteiro vire cristão e cristão espírita para que a gente possa ter um mundo melhor. Não vai ser por esse caminho. Até porque nós cristãos somos a minoria e espíritas, então, meu Deus do céu, se nós colocarmos aí no mundo inteiro, né, todas as religiões, quando você vai botar o espírito, é um percentualzinho infinitamente pequenininho. Por quê? Nós somos uma religião muito recente, muito jovem, mas o pensamento espírita ele está difundido em outras doutrinas também. Mas as outras doutrinas não aceitam a reencarnação. Esse não é o problema. A reencarnação, minha gente, é uma lei da natureza. Então, se a pessoa acredita ou não acredita, vai passar por ela. Não pode ser essa a nossa base. Agora, a caridade, a fraternidade, toda doutrina religiosa prega isso. Não, mas eu vi o pessoal lá pregando ao contrário, pregando ódio. Mas são aquelas pessoas, é aquele grupo, é aquele segmento. Porque na tese, na estrutura, não é desse jeito. Então, questionado, Jesus responde sobre essas, né, qual seria o caminho que todos nós deveríamos seguir para alcançarmos a salvação. Foi um doutor da lei que perguntou a Jesus, qual seria dos mandamentos? Ele falou assim, todos os mandamentos, basta você seguir os mandamentos e está tudo resolvido. Os 10 mandamentos mesmo a gente sempre lembra, que se tivesse sido vivido e seguido por todos, desde o seu lançamento, o mundo seria outro, porque nos 10 nós temos o suficiente. Nós temos respeito à divindade, nós temos respeito ao próximo, à propriedade do próximo, honraríamos o nosso pai e a nossa mãe, não é assim? Então teríamos na Terra um projeto que não teria dificuldade nenhuma de acontecer, porque ali já estaria todos os preceitos legais, né? E naturais e também espirituais, porque tudo aquilo que fazemos na sociedade tem repercussões também no nosso campo espiritual. A própria espiritualidade é reflexo daquilo que nós estamos vivendo. Então, por isso que às vezes, em algumas áreas, quanto mais conturbada for ou conturbado for o pensamento, mais perturbado também será aquela ambiência ali no seu entorno. Por isso a gente precisa o quê? Lançar luz sobre as trevas. Porque as trevas é exatamente o quê? A ausência de luz. Não é assim? A noite não existe, o que existe é a falta do sol. A gente já sabe disso, não é mesmo? Então, dependendo da posição que estiver o planeta, a gente vê as estrelas, que é o reflexo do sol, porque nós estamos, teoricamente, de costas para ele, não é assim? Então, a gente não vê a luz, mas o que existe é a luz, o escuro é a ausência de luz. Então, a mesma coisa é quando você vê povos muito equivocados, é porque está faltando a luz necessária para o entendimento. E aí Jesus questionado, continuava ainda o doutor da lei questionando a Jesus, e a gente também acha que é uma coisa bem ousada, né? Aqueles que questionavam a Jesus, não tinham ali a mínima ideia de com quem estavam falando, embora Jesus não usava essa fatídica expressão, você sabe com quem está falando, né? Talvez tenha sido o único que poderia ter usado com bastante propriedade aqui na Terra, né? Jesus seria o ideal para dizer, você sabe com quem está falando, né? Mas ele não usou disso, muito pelo contrário, usou de bastante humildade. Nós é que às vezes, tendo ali um título ou outro, é que queremos dizer essa expressão, né? Você sabe com quem está falando? Bem, e aí, o que o doutor da lei pergunta então? Bom, Jesus fala, olha, vai, né? Segue os mandamentos, né? E faz o bem ao seu próximo. E aí o doutor da lei pergunta, mas quem é meu próximo? E Jesus conta nada mais, nada menos do que a parábola do bom samaritano. Mostrando o que? Primeiro, o samaritano, todos nós sabemos, era um grupo de pessoas, né, que não tinham uma religiosidade muito apurada, era tido como pessoas de má vida, eram pessoas que não tinham aquela preocupação, né, com as celebrações espirituais,
mas eram pessoas de condutas normais, pode-se dizer assim, né? Não eram marginais, não eram saqueadores, eram pessoas normais e que não tinham ali a questão da religião tão exacerbada quanto era a questão ali dos judeus, dos fariseus, dos saduceus. Por isso eram tidos como de má vida. E aí também Jesus já nos deixa um resgate muito interessante, porque não importa de onde vem a criatura, importa o que a criatura faz. Então eu não posso ficar esperando, não, porque se não for espírita não vai fazer caridade, só a caridade é feita pelo espírita. Não. Quantas instituições de caridade nós conhecemos, inclusive aqui no Brasil, começaram com a Igreja Católica. A Santa Casa de Misericórdia, por exemplo, é um projeto de assistência, né, que nasce no Brasil colônia para dar suporte, né, principalmente aos pobres, aos carentes, que é aquelas pessoas que não tinham acesso, né, ao atendimento à saúde. Então, foi uma das primeiras ações de assistência social, podemos dizer assim, que aconteceu aqui no Brasil. Então não foi espírita, até porque a Santa Casa de Misericórdia, por exemplo, de Santos, acho que tem 360 anos ou 380, quer dizer, nem a doutrina espírita tem isso ainda. Então você não podia esperar que a doutrina espírita chegasse no mundo para ter a caridade, ela já acontecia. Então, porque a proposta do cristianismo é o que? É amar ao próximo como a si mesmo. Então, se eu vejo uma pessoa passando por dificuldades, eu tenho que socorrer. E o exemplo do bom samaritano é aquele bem típico de que não interessa a sua nacionalidade, não interessa também a nacionalidade daquele que estava ali sendo socorrido, porque inclusive na narrativa Jesus não nos fala qual era a origem também daquele que foi assaltado. O samaritano também, para ele, pouco se importou, ele não queria saber quem era aquele que estava caído, era alguém que estava caído que precisava de socorro. E nós também somos assim. Eu tenho certeza que esta casa socorre muitos corações aflitos nos dois campos, né? Tanto material quanto espiritual, que são pessoas de outras doutrinas religiosas, não é assim? Na nossa, por exemplo, a maior parte das famílias que chegam para nós, até frequentadores que vêm até nós, e agora nós estamos com lá um irmão que já foi, inclusive, quase terminou o curso de teologia dentro de uma religião protestante, e hoje está frequentando nossa casa. Então tem outro irmão também, que já tem alguns irmãos que vieram, porque a gente fica sempre achando assim, né? Só o católico que vira espírita. Não, tem protestante virando espírita, tá? Então, porque a gente acha, não, é cada um dentro do seu, cada um dentro do seu tempo. Agora, a gente também não precisa fazer com que as igrejas sejam esvaziadas, que as casas espíritas sejam lotadas, para que nós tenhamos o maior número de espíritas, se a nossa missão não está sendo feita. E aí Jesus, ao falar sobre isso, também vai narrar, né, que passou o levita e não socorreu aquele que estava lá, passou o sacerdote e não socorreu o que estava lá, e vindo o samaritano foi lá e socorreu. Este homem, segundo a narrativa, descia de Jerusalém. Então ele estava vindo, né, da dita cidade santa, né, pode-se dizer assim, que é a expressão que é muito comum a Jerusalém, que está agora sob ameaça, né? Que é um espaço histórico dividido pelas 3 maiores doutrinas religiosas, mas é um conflito atrás do outro. Então, tanto que tinha um grupo de brasileiros que estavam exatamente aonde? Na Terra Santa, foram visitar a Palestina e tiveram que sair de lá às pressas. Então, Jesus, ao narrar a parábola do bom samaritano, chama-nos a atenção de que, independente da nacionalidade, independente da crença, independente de quem eu seja, eu preciso socorrer aquele que está caído no caminho. E o caído no caminho não é só aquele que está machucado, que está agredido, mas aquele que também está perdido em si mesmo, aquele que precisa ser socorrido porque não consegue mais conviver de forma pacífica consigo mesmo. Estamos vivendo tempos, minha gente, de dificuldades espirituais em diversos campos. Então a gente tem que estar hoje na casa espírita atento para esses corações aflitos que vêm aqui. Não vem atrás da cesta básica mais não, vem atrás do amparo, da orientação, do cuidado. E é tão bom a gente chegar na casa espírita, a gente é ser abraçado, né? Como a gente chegou aqui abraçado, olha lá, bom dia, como vai? Então a gente tem que levar isso para fora.
não é trazer o mundo para dentro da casa espírita, é levar a casa espírita para fora do mundo, para fora da casa espírita, para fora dos seus portões, porque o desafio de convivência aqui dentro é grande, mas o desafio de convivência no mundo é muito maior. Lá nós somos chamados constantemente a darmos testemunho. Aqui a gente meio que fica protegido, né? Meio que protegido não, a gente fica muito protegido pela espiritualidade, mas ainda somos essas figurinhas ali vorazes, né? Assim, que de vez em quando, se deixar, escapola. Eu costumo dizer que nós temos vários leões dentro de nós, todos eles presos com barbante, não é assim? Então você tem que deixar ele ali bem sempre pacífico, né? Alimentar ele com muito amor, com muita paz, com muita fraternidade, porque é possível, né? Ele ficar ali no seu canto, mas é uma fera, né? Então toda fera tem que tomar cuidado, porque a gente vê às vezes até vídeo de pessoas que criaram, né? Esses animais, aquela coisa, é muito bonito, né? Você vê uma pessoa abraçar um tigre. Eu tenho vontade, né? Fantástico de abraçar um tigre, mas coitado que ele não esteja dopado para que eu seja abraçado, né? Porque tem parques que estão fazendo isso por aí, eles dopam os animais para você tirar foto com ele, aí também não convém, né? Agora, quem é que não gostaria, né, de tocar um animal daquele pela sua beleza, pela sua grandiosidade, porque ele é um gigante, né? Um gatão, pode-se dizer assim, não é mesmo? Mas é da sua natureza, né, é ser uma fera, é natural que o seja, né? Agora nós também o somos, mas devemos tomar cuidado com a nossa relação fora da casa espírita, porque aqui estamos protegidos, estamos guardados, aqui existe um código, né, pode-se dizer assim, de relação, ou pelo menos deveria ter, não é certo? Então aqui a gente tem que se respeitar, a gente tem que, porque aqui é o laboratório do mundo onde nós estamos vivendo. Então, se a gente vem à casa espírita e não consegue compreender isso, ou ficarmos, eu graças a Deus nunca vi isso em casa espírita, né? Fazemos a segregação, não, esses aqui a gente pode socorrer, não, esse aqui a gente não pode socorrer, não existe isso. Eu vou socorrer só esse grupo aqui, eu não vou socorrer aquele outro grupo de lá. Na verdade, a gente começa até com uma proposta às vezes de socorro de um grupo, e acontece de surgir outro grupo, e a gente vai agregando mais grupos, né? Assim, sabe Deus como a gente faz para poder atender todas as pessoas, todas as necessidades, todas as dificuldades que às vezes aportam a casa espírita. Então, amar ao próximo é não perguntar de onde veio aquele coração aflito, é não perguntar quais foram os seus problemas, é atender aquele coração aflito. Por isso que até na atividade do atendimento fraterno, quando a gente faz os nossos cursos, nos preparamos para o atendimento fraterno, a gente sempre vai ser lembrado de que naquele momento, às vezes a pessoa vai chegar diante para o atendimento e vai chorar o tempo inteiro, ela não vai falar uma palavra, e a gente tem que ficar ali, à espreita, aguardando que a pessoa fale. Às vezes a pessoa só vai chorar e vai dizer assim: olha, muito obrigado pela atenção que vocês me deram, vai levantar, vai embora, talvez nem volte mais à casa espírita. Mas só aquele desabafo que ela teve, né? Aquele momento que ela estava ali na palestra, aquele passe que ela tomou, a água foi edificada, foi o suficiente para ela começar a fazer uma nova temporada na sua vida. Mas para isso, meus irmãos, nós temos que nos colocar à disposição da espiritualidade amiga. O trabalho de transformação deste planeta se dará através do momento em que todos nós nos comprometemos também em sermos melhores. O mundo só vai ser bom de fato quando nós compreendermos que precisamos colocar as nossas mãos em atividade. Devemos colocar os nossos pensamentos em vibrações de paz, de amor e de esperança. Ao vermos todos esses conflitos que estão acontecendo, não só fora do nosso país, mas também dentro, porque nós estamos passando uma onda aí de violência que a gente ainda não tinha visto tão grande como está. E isso até nos assusta, né? Porque nós vivemos e estamos convivendo agora muito perto com realidades que a gente só ouvia falar na televisão, não é verdade? Então, cidades como São Gonçalo, Itaboraí, Niterói, Rio de Janeiro, nós estamos vivendo um drama, né, social muito complexo, e a gente precisa de muita prece, muita oração para que toda a ambiência se possa restabelecer. E aí precisamos de quê? Precisamos das mãos de cada um de nós. Precisamos do pensamento elevado, da ação no bem, do amor ao próximo, inclusive orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, porque vez por outra nós recebemos também as perseguições da intolerância de outros irmãos que ainda não conhecem verdadeiramente o que é doutrina espírita.
e aí falam tanta baboseira, não é mesmo? Tanta bobagem, e a gente tem que fazer o quê? Uma prece, né? Agradecer por ter a oportunidade de ter ouvido aquilo que o irmão falou e trabalharmos a nossa melhora íntima, fazer com que todos, né, todos nós possamos melhorar a nossa concepção espiritual para auxiliarmos aquele outro que está em desafio. Por isso é que eu citei o caso do início do oxigênio, né? Ou a gente oxigena o nosso pensamento, ou a gente se reúne, né, e consegue compreender as dificuldades e os desafios pelos quais nós estamos passando de forma coletiva, ou teremos muita dificuldade, porque os próprios Espíritos nos dizem, Kardec questiona as entidades superiores, se basta o homem não fazer o mal para que ele alcance então a sua evolução, e os Espíritos dizem que não, porque a gente precisa fazer o bem até o limite das nossas forças. Então a caridade e o amor ao próximo é até o limite das nossas forças, porque não adianta simplesmente dizer que somos cristãos, que somos espíritas, se não praticamos a caridade e não praticamos o amor ao próximo. E para concluir, meus irmãos, eu trouxe uma página do nosso querido irmão Emmanuel, na psicografia do também querido Chico Xavier, que é intitulada Mãos à Obra, que é um trecho de uma epístola de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, 26, que traz-nos aquilo que ou deve ser o pensamento sobre caridade e amor ao próximo, porque todos nós temos as nossas habilidades, todos nós temos os nossos carismas, todos nós temos as nossas potências, as nossas vocações, e todas elas precisam estar unidas para fazermos a transformação deste planeta. Nós não teremos todos no mesmo pensamento, nós não teremos todas as pessoas apenas com uma cultura ou com um entendimento, nós teremos todas as culturas, todos os entendimentos em prol da humanidade, em prol da paz. E aí Paulo nos diz assim: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. É a palavra de Paulo aos Coríntios, está registrada em primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 14, item 26. É importante lembrar também um detalhe, que a comunidade de Corinto era a comunidade que, digamos, tinha mais fenômenos mediúnicos, era onde aconteciam mais falas, né? Os espíritos falavam mais através daquilo que ainda não era chamado de médiuns, mas que a gente vai depois dar com a doutrina espírita este nome, né? Então tinham muitas revelações, muitas palavras que eram ditas lá, então era uma grande concentração do que Paulo chamava à época de carismas, que eram as formas pelas quais os espíritos se manifestavam através de outras pessoas. E aí o nosso querido Emmanuel diz assim, que a igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos formados no ambiente do Espiritismo, na revivescência do Evangelho. Observe, Emmanuel nos chama a atenção para do que Paulo estava falando aqui e passava por dificuldades. Corinto, e é importante lembrar que nessa mesma epístola, no artigo aqui, no capítulo 13, que tem a carta, né, aquela belíssima carta, se eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, né, sem a caridade nada seria. E aí ele estava preocupado com esta comunidade porque eles tinham diversos dons, diversos carismas, mas eles não estavam se concentrando, não estavam trazendo para um caminho apenas, né, todos esses dotes. E aí o que Emmanuel fala é que, separando este versículo, a gente pode entender principalmente que todos nós, dentro de cada uma das nossas habilidades, vamos contribuir para o bem maior. E aí segue Emmanuel. Quando sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação, alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Pergunta Emmanuel.
médium algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Isso de fato nós vimos, né? Sim? Porque se nem Jesus conseguiu agradar a todos, imagina se um médium, né, com todas as comunicações, será capaz de converter aqueles corações ainda endurecidos. Nossa tarefa espiritual, segue Emmanuel, seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Então nós temos a evangelização infantil, nós temos a evangelização de jovens e adultos, nós temos os grupos de estudo, nós temos a cantina, nós temos uma das principais tarefas da Casa Espírita, que é a faxina, não é assim? Porque a gente também sabe que não é a espiritualidade que vai cuidar disso aqui, deixar isso tão limpinho como está, é cada um de nós, né? Aí a espiritualidade que nós estamos falando é a espiritualidade encarnada, não é assim? Seguindo ele, ninguém alegue ausência de novidades quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Veja, a espiritualidade amiga está à nossa disposição, está aguardando somente que nós possamos dar o sinal para que ela possa continuar de forma mais direta, auxiliar a cada um de nós. E conclui o nosso querido Emmanuel: quando vos reunirdes, como nós estamos aqui, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Então, meus irmãos, o melhor trabalho na nossa vida é o trabalho no bem. Que todos nós possamos nos reforçarmos cada vez, cada semana. Vem à Casa Espírita, reforça-se nesse trabalho, amplia, né, a sua atividade, vai de encontro àquele que está necessitado, está aflito, viva a caridade no conceito maior que nós possamos entender, para que possamos verdadeiramente seguir o mandamento maior que Jesus nos deu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que esse mesmo Mestre possa nos envolver a todos, nos dar a sua paz hoje e sempre. E pela oportunidade, mais uma vez, de estar nesta casa, da atenção dos senhores, o meu muito obrigado. Agradecemos por este abraço. Obrigada a sua vez aqui, tá? Nós estamos agradecendo, né, o nosso querido amigo, leva o nosso abraço, tá? Do Nair Cruz, tá bom? E para aquela turma tão maravilhosa de lá. Eu vou trazer o Luiz, se Deus quiser. Me redimir. Isso. Diante dele. Obrigada, tá, querido? Eu que agradeço. Nós estamos agradecendo, então, né, por essa primeira parte, onde nós temos a palestra, onde nós temos o conhecimento. E a reunião é sempre dividida assim, né? Primeiro, a primeira parte é a palestra, a segunda é o passe, que é a transfusão de energia, que todos nós já recebemos aqui. Então, o passe não é obrigatório, vai ter sempre uma pessoa para conduzir, para quem quiser ir tomar o passe, mas ele não é obrigatório, toma quem quer, quem está com vontade de tomar. E é vamos dizer assim, uma transfusão, né, que traz do plano espiritual passa pelos médiuns, para que chegue até nós essa energia benfazeja amorosa. Então é muito simples, mas quem está necessitado a gente coloca à disposição, tá bom? Bem, eu sei que tem uma pessoa pela primeira vez, nossa querida amiga, minha companheira de academia, né? Mas seu nome, meu amor? Juliana, seja bem-vinda, viu? A nossa casa, sinta-se abraçada. Você senta nessa cadeirinha para você tomar logo o passe, para a gente atender você depois, tá bom? Senta ali perto da nossa querida amiga Sorriso ali, ó. Já vai te tratar com um sorriso, ó. Tá bom? Você toma o passe para que a gente possa atender você. Eu vou atender você, tá? Mais alguém pela primeira vez na nossa casa? Não, né?
Oi, sim, como é seu nome? Luciano. Luciano, seja bem-vindo também, tá? Se precisar de atendimento também, tá? Depois, precisar quiser conversar conosco, abrir seu coração, se tiver necessitado, a gente está aqui também para receber todo mundo, tá bom? Eu e a Rosângela lá atrás, eu nem tinha visto que você estava aí, querida. Tem uma moça bonita lá atrás, também pode atender, tá bom? Então, a gente está agradecendo o dia, né? E querendo falar das nossas campanhas. Aqui eu digo que é uma casa não só de estudo, para mim, de trabalho, né? A gente aqui trabalha e é preciso que seja assim, né, amigo? A gente aprendeu com Cristo, né? O pai trabalha até hoje, ele também, e a gente vai ficar à toa, né? Não podemos ficar desocupados, né? Eu digo que a gente tem que se manter, ele, né? Tem que manter a gente sempre ocupado e trabalhando, né? Então, nós estamos aqui falando da campanha do quilo, que é realizada hoje por um grupo de pessoas, e quem quiser participar é sempre bem-vindo, né, Valber, né? É sempre bem-vindo quem queira participar da caravana para a campanha do quilo. Nós temos a obra do berço também, onde são levados enxovais para esses irmãozinhos que estão chegando agora, que não tem nada o que vestir nos hospitais. Então a gente tem um enxovalzinho de bebê, e nós temos a caravana, né, também para o irmão em situação de rua, que acontece toda quarta-feira. Aqui a gente se reúne 5 da tarde, né, e para a confecção do lanche, do leite, que a gente leva 20 litros de leite, agora está levando 20, né, com chocolate, e mais o pãozinho com a margarina e a mortadela para aqueles irmãos em situação de rua, que não tem muitas vezes o alimento, às vezes é o único alimento dele do dia. Então, a gente faz isso na quarta-feira. E nós temos aqui, né, uma proposta para vocês, quem quiser, né? Segunda-feira tem a sopa. Ah, sim, desculpe, Márcia, que é bom, a diretora técnica. Tem a sopa, muito bem. Segunda-feira é um dia assim, voltado para elas, né? Amanhã eu estou aqui também para falar para elas. Então, segunda-feira nós temos a sopa, que começa às 8 horas, né, Márcia? 7h30 a gente já está aqui descascando o legume, para que essa sopa seja oferecida para os assistidos da casa, né? Para todos os irmãos que passam por necessidade. E entrega também uma vez por mês a cesta básica, né? E tem evangelização nesse dia, como hoje também, para crianças, né? Eu digo que a evangelização é da família, né? Porque para toda a família, porque tem a palestra, tem o passe, tem a evangelização das crianças e tem a sopa, desculpe, tá, Márcia? De vez em quando falha mesmo a memória. E é um trabalho lindo que faz aqui às segundas-feiras, né? E a nossa irmã ali é a diretora desse trabalho. Mas tem muitos trabalhadores aqui. E a gente todo ano a gente tem essa proposta de apadrinhar essas crianças, levar para essas crianças um enxovalzinho, que eu digo assim, a roupinha nova, o calçado novo e um brinquedinho para as crianças, que acontece aqui em dezembro. Então, quem quiser apadrinhar uma criança, né? Aqui tem criança de todas as idades. A pessoa que quiser apadrinhar, ela fica comprometida de trazer essa roupa, esse calçado, esse brinquedinho para essa criança. E é uma alegria enorme quando essa criança recebe esse presente. É uma alegria que a gente não tem como mensurar de tão boa que é. Então tá aqui, né? Quem quiser pegar, tá um afilhadinho para proporcionar a essa criança essa alegria maravilhosa no mês de dezembro, a gente pode me procurar a Cristina ali, a Márcia, né? Para que a gente possa oferecer a essa criança essa alegria mais, né? Então, gente, nós estamos agradecendo a presença de vocês, a gente está muito feliz com a presença também do nosso querido amigo, né? Querido amigo, muito querido, de muitos anos, não sei nem quantos anos, né? A gente vai falar a nossa idade, não. Não é? E a gente está muito feliz mesmo de receber, que muito tempo ele está sem vir aqui por causa da pandemia, mas a gente esse ano a gente pôde rever isso, né? Rever esses amigos, trazer os amigos aqui, para que a gente possa
estar com vocês e compartilhar com vocês essa alegria, né? Então leva o nosso abraço, tá bom? Obrigado. Bom, nós vamos fazer então uma oração. Queria saber o que a gente pode contar para dar passe hoje. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Então, eu acho que eu vou, porque hoje eu não vou participar, mas a Renata está lá fora, ela pode aplicar passe, né, Walter? A Renata está aí, né? Você chama ela, né? Tá bom. Então a gente vai fazer aqui a nossa oração de agradecimento, agradecer não só por a gente estar aqui, porque a gente passa por tanta dificuldade, mas é uma alegria rever amigos, abraçar amigos, passar esse domingo, essa manhã de domingo com vocês, é uma alegria enorme. Eu fico contando os dias para estar aqui de novo na Ana Viana, que para mim é um prazer enorme. Eu venho aqui 4 vezes por semana e cada vez que eu venho aqui é uma experiência nova, é um carinho que eu sou recebida por esses amigos espirituais, pelos meus amigos aqui encarnados. Então é muito bom estar aqui com vocês, partilhando esse carinho, esse amor e partilhando principalmente essa energia amorosa que o Cristo traz para nós. Então nós vamos agradecer aqui a Ele, né, essa oportunidade. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer, Mestre, por esse dia grandioso, pela sua oportunidade de estar aqui reunida em Teu nome, nessa casa de amor e de luz, Senhor. Agradecendo essa espiritualidade que nos recebe, que nos ajuda, que nos dá força para que a gente possa continuar a nossa jornada. Agradecer, Jesus querido, ao Criador e a Maria, por guiar a nossa vida, por nos ajudar, por nos intuir, para que a gente possa ser cada dia uma pessoa melhor. Que essa vibração amorosa possa se irradiar por toda a terra, por todos esses conflitos, Jesus, que muitas vezes as pessoas não param para pensar que o conflito não envolve só aqueles países, mas todo mundo. E que esses irmãos governantes possam colocar sua cabeça no lugar, o seu raciocínio, para que possa se entender, Jesus, porque a palavra e o diálogo é o melhor processo para as nossas contendas. Ampare a todos, Senhor, que sofrem, que estão no leito de dor, que estão desesperados, que estão vivendo esses transtornos. Enfim, Jesus, onde houver uma dor, uma dificuldade, um irmão em situação de rua, o Senhor possa estar lá, amparando e ajudando a todos. Envolva nossos corações para que Ele possa se abrir para essa humanidade, Senhor, e para que a gente possa entender que todas as pessoas são nossos irmãos. Não importa a religião, não importa que país ele pertença, mas que todos nós estamos vivendo como uma grande família e devemos olhar o mundo como uma família universal, onde todos nós estamos aqui interagindo um com o outro, nessa irmandade que é a sua proposta, nos enxergarmos como irmãos e poder ajudar um ao outro. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por essa casa abrir essas portas para nós. Obrigada pela presença amiga e amorosa desses amigos queridos do Ana Viana. Muito obrigada, Senhor, graças a Deus. Bem, gente, vamos então, começar o tratamento do passe. Depois que você tomar passe, querido, eu te atendo, tá bom? Vou chamar.